O céu estava errado. Laila Al-Saad sentiu isso antes de qualquer um, naquele deserto imenso do Oriente Médio, onde o horizonte amarelava de forma estranha e a pressão no ar mudava sem aviso. Algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ela, uma carioca de Madureira, trabalhando como babá em São Paulo há 2 anos, tinha aprendido a confiar nos seus instintos, e naquele momento, cada fibra do seu corpo gritava perigo. O comboio de Silvês cortava a areia dourada rumo às dunas históricas que a família queria visitar. Era uma viagem especial, uma volta às raízes do Sheikh Rashid Al-Mansuri, o patrão dela. Ele queria mostrar ao filho Tariq, de 7 anos, as terras onde tinha nascido. E, claro, levou a noiva paulistana Yasmin junto. A viagem, que deveria ser um passeio cultural, estava se transformando em algo muito mais perigoso. Laila estava no banco de trás do primeiro SUV, com Tariq ao seu lado. O menino apertava a mão dela com força, sentindo o mesmo nervosismo que ela. Na frente, Rashid dirigia concentrado, enquanto Yasmin reclamava do calor. Ela olhou pela janela e viu a muralha de areia se formando no horizonte. Não era uma nuvem comum, era uma parede gigantesca, marrom avermelhada, que avançava em direção a eles com velocidade assustadora. O coração disparou. Ela conhecia aquilo. Tinha visto em documentários, tinha ouvido as histórias do avô dela sobre as secas no sertão. Era uma tempestade de areia e estava vindo rápido demais. Yasmin, olhe o céu! Disse Laila, a voz saindo tensa. A noiva virou o rosto com desdém, como se fosse um incômodo ter que responder. O que, Laila? Não está vendo que estou ocupada? Aquilo ali. Precisamos parar agora, insistiu Laila, apontando para o horizonte que escurecia. Yasmin bufou, irritada. Você está exagerando, como sempre. É só areia. Estamos no deserto? Ou você esqueceu? Mas não era só areia. O vento começou a uivar lá fora, um som grave e ameaçador que fez Tariq se encolher no banco. O menino enterrou o rosto no braço de Laila, e ela sentiu o corpo pequeno dele tremendo. Rashid franziu a testa, finalmente prestando atenção. Ele olhou pelo retrovisor, viu a expressão dela e depois olhou para o horizonte. O rosto dele mudou. O Sheikh tinha nascido ali, conhecia o deserto e, naquele momento, percebeu que Laila estava certa. Precisamos parar, declarou ele, a voz firme, mas com uma pontada de urgência. Yasmin virou para ele, incrédula. Você vai dar ouvidos para ela? Para a babá? Rashid, pelo amor de Deus! Yasmin, cale a boca e me deixe pensar, ordenou ele, cortante. O vento começou a bater contra o SUV com força crescente. A temperatura, que estava em 40 graus, começou a cair rapidamente. Em poucos minutos, tinha baixado 15 graus. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade estática que fazia os pelos do braço arrepiarem. A visibilidade começou a diminuir. A areia já estava chegando, envolvendo tudo em uma névoa amarelada que tornava impossível ver o que estava à frente. Rashid pisou no freio, tentando desacelerar, mas o vento empurrava o SUV para o lado. Tia Laila, estou com medo, sussurrou Tariq em português, a língua que ele tinha aprendido com ela. Eu sei, meu amor, mas a tia está aqui. Não vai deixar nada de ruim acontecer com você, respondeu Laila, apertando a mão dele com firmeza. O barulho ficou ensurdecedor. A areia batia contra o vidro do SUV como milhares de pedrinhas sendo jogadas ao mesmo tempo. O motor começou a falhar, lutando contra a força do vento que chegava a 80 km por hora. Rashid conseguiu parar o carro, mas a situação estava longe de estar sob controle. Pelo rádio, a voz do motorista do segundo SUV veio carregada de pânico. Senhor Rashid, perdemos vocês de vista. Onde estão? Estamos parados. Fiquem onde estão. Não tentem se mover,
instruiu Rashid, tentando manter a calma, mas a resposta que veio foi cortada por estática. A tempestade já tinha tomado conta de tudo. Eles estavam completamente isolados. Yasmin começou a gritar histérica. Isso é culpa sua, Layla. Você trouxe azar para essa viagem. Sempre soube que não devia ter vindo. Layla não respondeu. Não tinha tempo para aquilo. Ela pegou Tariq no colo e tirou o lenço que estava usando no pescoço. Com movimentos rápidos e precisos, começou a envolver o rosto do menino, protegendo o nariz e a boca dele. "O que você está fazendo?" perguntou Yasmin, cada vez mais apavorada. "Protegendo ele para que não respire areia." "Você deveria fazer o mesmo", explicou Layla, sem parar o que fazia. Yasmin olhou para ela com raiva, mas pegou sua echarpe de seda cara e tentou fazer o mesmo. Não funcionou direito. A seda era fina demais, não filtrava nada. Rashid observava Layla com uma expressão diferente. Surpresa, admiração. Ele tinha visto muitas coisas na vida, tinha dinheiro suficiente para resolver qualquer problema. Mas ali, naquele momento, não era o dinheiro que importava. Era conhecimento, era sobrevivência. E a única pessoa que parecia saber o que fazer era a babá do filho dele. "Precisamos ficar calmos. Isso vai passar. Tempestades de areia duram algumas horas, no máximo. Temos que economizar água e não entrar em pânico", orientou Layla, a voz firme, mas gentil. Tariq se agarrou a ela, confiando completamente. O menino tinha aprendido, nos 2 anos que ela trabalhava com a família, que Layla nunca mentia para ele. Se ela dizia que ia ficar tudo bem, então ia. O vento continuava uivando lá fora. O barulho era tão alto que mal conseguiam ouvir uns aos outros. A areia cobria as janelas, tornando tudo escuro como se fosse noite. A temperatura continuou caindo. 5 graus, 10 graus... O deserto, que tinha sido um forno durante o dia, estava se transformando em um freezer. Layla tirou a própria jaqueta e colocou em Tariq. O menino estava tremendo, não só de frio, mas de medo. "Lembra da história que a tia te contou? A do avô dela no sertão?" perguntou Layla, tentando distraí-lo. Tariq acenou com a cabeça, os olhos arregalados. "Meu avô sobreviveu à seca de 58. Ficou sem água, sem comida, mas sobreviveu porque sabia o que fazer. E a tia aprendeu com ele. Então confia na tia, está bem?" continuou ela, acariciando o cabelo do menino. O menino acenou de novo, se acalmando um pouco. Rashid observava tudo calado. Pela primeira vez, desde que tinha contratado Layla, ele estava realmente vendo ela. Não como a babá, não como a funcionária, mas como uma pessoa capaz, corajosa, que estava salvando o filho dele quando ele mesmo não sabia como. Yasmin continuava em pânico, culpando Layla por tudo, mas a voz dela já estava ficando rouca de tanto gritar. Ninguém mais prestava atenção nela. O SUV chacoalhou com uma rajada particularmente forte. Algo bateu contra a lataria, um barulho metálico que fez todos se assustarem. Rashid tentou ligar o motor de novo, mas ele tossia e morria. A areia tinha entrado por algum lugar, estava entupindo tudo. E então, de repente, o silêncio. Não era um silêncio completo. O vento ainda soprava lá fora, mas o barulho tinha mudado. Ficou mais abafado, mais distante. Layla franziu a testa. Aquilo não estava certo. Ela se inclinou para olhar pela janela, limpando a areia do vidro com a mão. O que viu fez o coração gelar. Eles estavam sendo soterrados. A areia estava se acumulando contra o SUV, subindo pelas laterais, começando a cobrir as janelas. Em questão de minutos, estariam completamente enterrados. "Precisamos sair", anunciou Layla. A voz dela saiu baixa, mas firme.
Rashid virou para ela, os olhos arregalados. Sair lá fora? Se ficarmos aqui, vamos ser soterrados. E aí sim, não vamos conseguir sair, explicou ela com urgência. Mas a tempestade ainda está acontecendo. Você está louca, protestou Yasmin apavorada. Leila não discutiu. Ela já tinha tomado a decisão. Olhou para Rashid direto nos olhos. Confia em mim? O sheik hesitou apenas um segundo. Depois acenou. Confio. Ela começou a agir rapidamente. Rasgou mais pedaços de tecido. Fez proteções improvisadas para os rostos de todos. Pegou as garrafas de água que estavam no carro e amarrou umas às outras com o cinto dela. Encontrou uma corda no porta-malas e começou a amarrar todos juntos. O que você está fazendo? Perguntou Yasmin, a voz fina de pânico. Garantindo que ninguém se perca. Vamos sair juntos, amarrados. Eu vou na frente, Tariq no meio comigo, você atrás dele, e Rashid fecha a fila, explicou Layla enquanto trabalhava. Yasmin começou a chorar. Eu não quero sair. Vamos morrer lá fora. Vamos morrer aqui dentro se não sairmos agora, retrucou Layla categórica. Rashid tocou o ombro de Yasmin. Ela está certa. Precisamos confiar nela. A noiva olhou para ele, traída, mas não tinha escolha. Deixou Layla amarrar a corda em volta da cintura dela. Tariq estava aterrorizado. As lágrimas desciam pelo rosto dele e ele começou a gritar. Mamãe! Eu quero a mamãe! O coração de Layla apertou. A mãe de Tariq tinha morrido 2 anos atrás. Era por isso que Rashid tinha se mudado para o Brasil, para fugir das memórias. E era por isso que Tariq se apegou tanto a ela. Ela se ajoelhou na frente dele, segurou o rosto pequeno do menino entre as mãos. Escuta a tia. Respira comigo. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Expira. Orientou ela com voz calma. Fez isso com ele várias vezes, em português e em árabe, até que ele começou a se acalmar. É uma técnica que tinha aprendido em Madureira, quando ajudava a cuidar dos sobrinhos que tinham crises de ansiedade. A tia promete que vai te proteger. Promete, mas precisa que você seja corajoso agora. Consegue fazer isso por mim? Pediu Layla, olhando nos olhos dele. Tariq acenou, ainda assustado, mas confiando nela. Layla olhou para Rashid. Na contagem de 3, abrimos a porta e saímos. Não olhem para trás, não soltem a corda e sigam meus passos. Entendido? Rashid acenou. Yasmin estava paralisada de medo, mas acenou também. 1. Layla verificou todas as amarras. 2. Respirou fundo. 3. Abriu a porta do SUV e o vento invadiu como um monstro selvagem. A força era absurda. Por um segundo, Layla achou que ia ser arrancada do lugar. Mas ela se segurou na porta, puxou Tariq para fora e começou a caminhar. Era como estar cega. A areia estava por todo lado, batendo no rosto, nos braços, entrando por qualquer fresta. Ela manteve a mão em frente ao rosto de Tariq, protegendo o menino o máximo que podia. Yasmin tentou sair e imediatamente entrou em pânico. Começou a gritar, tentou voltar para o SUV, mas a corda a puxou para a frente. Rashid teve que segurá-la, empurrá-la para continuar andando. Leila tinha ouvido algo antes de saírem do carro. Uma mudança no som do vento. Ela conhecia aquele som. Era o eco de vento batendo em pedra. Tinha um abrigo natural por perto. Uma formação rochosa, talvez uma caverna pequena. Alguma coisa que podia protegê-los até a tempestade passar. Ela seguiu o som, caminhando contra o vento, segurando Tariq com força. O menino não chorava mais. Estava apavorado demais para chorar. Só se agarrava a ela e confiava. Atrás deles, Yasmin tropeçou. Caiu de joelhos na areia. Rashid a levantou, mas ela estava desorientada, perdida. Por um segundo, a noiva tentou ir na direção errada, mas a corda a puxou de volta. Layla continuou andando. Passo a passo. O abrigo tinha que estar ali.
Tinha que estar. E então, de repente, o vento mudou. Ficou menos forte. Eles tinham chegado. Era uma formação rochosa, uma espécie de caverna rasa criada pela erosão. Não era grande, mas era o suficiente. Layla empurrou Tariq para dentro primeiro, depois ajudou Yasmin, que entrou tropeçando e desabou no chão, soluçando. Rashid entrou por último, puxando a corda. Eles tinham conseguido. Estavam a salvo. Dentro do abrigo, protegidos do vento e da areia, finalmente puderam respirar. Layla tirou o tecido do rosto de Tariq. Verificou se ele estava bem. O menino estava sujo de areia, tremendo, mas inteiro. Tariq se jogou nos braços dela. "Você salvou a gente, tia", sussurrou ele, chorando baixinho. Rashid estava encostado na parede de pedra, o peito subindo e descendo rápido. Ele olhou para Layla com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Gratidão, admiração e algo mais. Algo que ele não devia estar sentindo por uma funcionária. Yasmin estava em choque, abraçada aos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Mas mesmo no meio do medo, ela tinha visto. Tinha visto a forma como Rashid olhou para Layla, e o ciúme começou a queimar no peito dela. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro do abrigo, pela primeira vez desde que a parede de areia tinha aparecido no horizonte, eles estavam seguros. Tariq ainda estava agarrado a Layla, recusando-se a soltar. E ela deixou, porque sabia que o menino precisava daquilo. Precisava se sentir protegido. Precisava saber que alguém cuidava dele. Rashid se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado deles. "Obrigado. Você salvou meu filho. Salvou todos nós", disse ele, a voz embargada. Layla olhou para ele e viu a emoção nos olhos dele. Não foi nada. Qualquer um teria feito o mesmo. Não teriam. Eu não teria sabido o que fazer. "Você sabia", reconheceu Rashid. Foi um momento estranho. Ali, naquela caverna no meio do deserto, com a tempestade rugindo lá fora, algo mudou entre eles. Uma conexão que não existia antes. Um respeito que ia além de patrão e funcionária. E Yasmin, do outro lado do abrigo, viu tudo. E o ódio começou a crescer. Mas para compreender o que realmente acontecia naquele deserto, era preciso voltar no tempo. Era preciso entender como uma carioca de Madureira tinha acabado naquela situação, cuidando do filho de um sheik milionário a milhares de quilômetros de casa. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história fascinante. 2 anos antes, Layla estava em São Paulo, em uma agência de emprego no centro da cidade. Ela tinha 28 anos, era formada em pedagogia, mas estava trabalhando como vendedora em uma loja de roupas no shopping. O salário era uma miséria. Mal dava para pagar o aluguel do quartinho que dividia com outras 2 meninas. A vida no Rio tinha ficado difícil. Depois que o pai dela morreu e a mãe foi morar com a irmã em Minas, Layla decidiu tentar a sorte em São Paulo. Achou que seria mais fácil, mas não foi. Ela estava lá na agência porque uma amiga tinha indicado. Disseram que tinha uma vaga boa, com salário alto, mas que exigia dedicação total. Quando a mulher da agência explicou do que se tratava, Layla quase riu. "Babá, você quer que eu seja babá?", perguntou ela sem acreditar. A mulher ajeitou os óculos, séria. "Não é só babá, é cuidadora especializada. A família é de um empresário muito rico. Eles precisam de alguém que more com eles, que cuide da criança em tempo integral." "E por que o salário é tão alto?", quis saber Layla. "Porque a criança tem necessidades especiais. Perdeu a mãe há 6 meses, traumatizado. Não fala com ninguém, só fala árabe. Não aprendeu português ainda. Os pais dele eram do Oriente Médio", explicou a mulher. Layla ficou pensando. Era um desafio, mas ela gostava de desafios e precisava do dinheiro. "Está bem, quero tentar." A entrevista foi na mansão da família, em um bairro nobre de São Paulo.
Laila nunca tinha visto uma casa tão grande na vida. Tinha piscina, jardim, até uma quadra de tênis. Era outro mundo. Rashid Al-Mansuri a recebeu na sala. Ele era um homem alto, de olhos escuros e expressão séria. Falava português com um sotaque estrangeiro leve, mas era fluente. Explicou a situação com a voz controlada, mas Leila percebia a dor por trás das palavras. Minha esposa morreu em um acidente de carro há 6 meses. Desde então, Tariq não é mais o mesmo. Ele tinha 3 anos quando conheceu ela e estava muito ligado. Agora ele não fala, não brinca, não interage. Já tentamos 3 babás diferentes. Nenhuma conseguiu conexão com ele, contou Rashid, a voz pesada. Laila ouvia, o coração apertando. Posso conhecê-lo? Rashid a levou até o quarto de Tariq. O menino estava sentado no chão, cercado de brinquedos caros que nem tocava. Tinha 5 anos, era magro, com cabelos escuros e olhos grandes e tristes. Laila entrou devagar e se sentou no chão, ao lado dele. Não falou nada no começo. Só ficou ali, em silêncio, mostrando que estava presente, mas sem forçar nada. Depois de uns minutos, ela começou a cantarolar baixinho. Uma música que a mãe dela costumava cantar, Cidade Maravilhosa. Não era em árabe, mas tinha um ritmo suave, acolhedor. Tariq levantou os olhos. Foi só um segundo, mas ele olhou para ela. Laila sorriu. Continuou cantarolando. E então, com muito cuidado, pegou um dos carrinhos do chão e começou a brincar sozinha, fazendo barulhinhos, criando uma historinha simples. Tariq observava. Depois de um tempo, ele se aproximou. Não falou, mas pegou outro carrinho e começou a brincar ao lado dela. Rashid, que estava na porta observando, ficou sem palavras. Nenhuma das outras babás tinha conseguido isso. Nenhuma tinha conseguido que Tariq interagisse, nem que fosse um pouquinho. Laila foi contratada na mesma hora. Os primeiros meses foram difíceis. Tariq não falava, não comia direito, tinha pesadelos todas as noites. Leila dormia no quarto ao lado e toda vez que ele acordava chorando, ela ia até lá, se sentava na cama dele e ficava fazendo carinho no cabelo até ele voltar a dormir. Aos poucos, o menino começou a confiar nela. Começou a comer quando ela preparava a comida. Começou a brincar quando ela sugeria uma atividade. E então, um dia, ele falou. Tia, disse ele, em português com o sotaque estrangeiro dele. Foi só isso, uma palavra. Mas foi a primeira palavra que ele disse em meses. Laila chorou de emoção. E quando contou para Rashid, viu os olhos dele ficarem marejados também. A partir daí, a relação entre eles começou a mudar. Rashid percebeu que Laila não era só uma funcionária. Ela realmente se importava com Tariq. Amava o menino como se fosse dela. Ela criou uma rotina. Todo domingo, levava Tariq para a praia de Ipanema quando Rashid tinha tempo de ir junto visitarem o rio. Ensinava ele a empinar pipa no aterro. Levava para comer açaí na feira. Coisas simples, mas que faziam o menino sorrir. Tariq começou a falar mais português. Misturava com árabe, criando frases engraçadas que faziam todo mundo rir. Ele ensinava palavras em árabe para Laila e ela ensinava gírias cariocas para ele. A casa começou a ter vida de novo. Música, risadas. Tariq voltou a ser criança e Rashid observava tudo com um misto de gratidão e algo mais. Ele não queria admitir, mas estava começando a sentir algo por Laila. Não era só agradecimento, era mais profundo. Era admiração pela forma como ela tinha salvado o filho dele da tristeza. Mas Rashid era um homem tradicional, rico, de uma cultura diferente. E Leila era uma funcionária, uma mulher humilde do subúrbio carioca. Ele sabia que isso nunca poderia acontecer. Até que, 1 ano e meio depois de Laila ter chegado, Rashid conheceu Yasmin.
Yasmin era filha de uma família árabe que tinha imigrado para o Brasil décadas atrás. Rica, sofisticada, formada em administração pela USP. Ela era do tipo de mulher que a família dele esperava que ele se casasse. Bonita, educada, da mesma cultura. Eles começaram a namorar. Yasmin ia à mansão, jantava com Rashid, tentava conquistar Tariq. Mas o menino não gostava dela. Sempre que Yasmin tentava se aproximar, ele corria para Layla. Isso irritava Yasmin profundamente. Ela via a forma como Tariq chamava Layla de tia, como se agarrava a ela, como confiava nela para tudo e sentia ciúmes. Você precisa ensinar limites para ele. Ele está apegado demais a babá. Isso não é saudável, disse Yasmin para Rashid certa vez. Mas Rashid não concordava. Leila ajudou meu filho a voltar a viver. Não vou tirar isso dele, respondeu ele firme. Yasmin não insistia na frente de Rashid, mas começou a ser fria com Layla, a tratá-la com desprezo sempre que o patrão não estava por perto. Layla notava, mas não ligava. Ela não estava ali por Yasmin, estava ali por Tariq, e enquanto o menino precisasse dela, ia ficar. Até que, 6 meses depois de Rashid e Yasmin começarem a namorar, o sheik anunciou que ia fazer uma viagem especial. Queria voltar para o Oriente Médio, mostrar para Tariq as terras onde ele tinha nascido. E Yasmin, é claro, foi convidada. Leila achou que não ia junto, afinal, era uma viagem pessoal da família. Mas Tariq entrou em pânico quando soube que ela não ia. Eu não vou se a tia Layla não for, declarou o menino, teimoso e determinado. Rashid tentou convencer ele, mas Tariq era irredutível. Então, meio sem jeito, o sheik convidou Layla. Yasmin não gostou nada. Mas não podia reclamar abertamente sem parecer mesquinha. E assim, todos embarcaram para o Oriente Médio. Rashid, Tariq, Yasmin e Layla. Uma viagem que deveria ser uma reconexão com as raízes, mas que ia se transformar em algo muito diferente. Porque no deserto, as coisas têm um jeito de revelar a verdade sobre as pessoas. E a tempestade de areia que estava por vir ia mostrar quem realmente importava. Agora, de volta ao presente, dentro do abrigo de pedra, a tempestade ainda rugindo lá fora, eles estavam processando o que tinha acabado de acontecer. Tariq estava nos braços de Layla, finalmente adormecendo depois de tanto medo. O menino tinha passado pelo pior momento da vida dele, mas tinha sobrevivido porque ela estava lá. Yasmin estava sentada do outro lado da caverna, ainda tremendo, o rosto pálido. Ela não conseguia processar o que tinha acontecido. Uma tempestade de areia. Quase tinham morrido. E quem tinha salvado todos? A babá, a funcionária humilde que ela tanto desprezava. Rashid estava olhando para Layla com uma expressão que ele não conseguia mais esconder. Era admiração pura, gratidão e algo mais. Algo que ele tinha tentado reprimir durante meses, mas que agora estava ali, na superfície, impossível de ignorar. Como você sabia o que fazer? Perguntou ele, a voz baixa e cheia de respeito. Layla acariciou o cabelo de Tariq, que dormia tranquilo agora. Meu avô era do sertão. Sobreviveu à seca de 58. Ele me ensinou muita coisa sobre sobrevivência. Disse que no deserto, seja de areia ou de terra seca, você precisa confiar nos seus instintos e no conhecimento dos que vieram antes. Rashid acenou, impressionado. Eu nasci aqui, cresci nessas terras, mas você, que veio de outro país, salvou a gente. Isso não sai da minha cabeça. Layla deu de ombros como se não fosse nada demais. Só fiz o que tinha que ser feito. Qualquer um faria. Não, qualquer um não faria. Você fez, insistiu ele. Houve um silêncio entre eles, um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Rashid queria dizer mais. Queria agradecer de verdade. Queria expressar tudo o que estava sentindo, mas não podia. Não ali, não com Yasmin presente.
Do outro lado da caverna, Yasmin estava ouvindo tudo. E a cada palavra trocada entre Rashid e Layla, o ciúme crescia. Ela via a forma como ele olhava para a babá. Via a intimidade que existia entre eles, construída durante 2 anos de convivência, de cuidado compartilhado com Tariq. E Yasmin percebeu que tinha um problema grande, porque Rashid estava se apaixonando por Layla. Talvez já estivesse apaixonado há tempos e só agora, depois de ela ter salvado a vida dele e do filho dele, ele estava admitindo para si mesmo. Isso não podia acontecer. Yasmin tinha planos. Queria se casar com Rashid, queria a vida de luxo, queria o status de ser a esposa de um sheik milionário. Não ia deixar uma babá de subúrbio estragar tudo. A tempestade continuou por mais algumas horas. Dentro do abrigo, eles racionaram a água, comeram as barras de cereal que Layla tinha pegado do SUV antes de saírem e esperaram. Tariq acordou uma vez, assustado, mas Layla o acalmou rapidamente. "Está tudo bem, meu amor. A tia está aqui", sussurrou ela, cantarolando baixinho a mesma música que tinha cantado quando se conheceram. Cidade Maravilhosa. O menino sorriu e voltou a dormir. Rashid observava tudo. Via a paciência dela, o carinho genuíno, a forma natural como ela cuidava de Tariq. E pensou em Yasmin, que nunca tinha conseguido criar esse vínculo com o menino, que tratava Tariq como um obstáculo, não como uma criança que precisava de amor. Quando o sol finalmente começou a nascer e a tempestade passou, eles saíram do abrigo com cuidado. O deserto estava transformado. Dunas que existiam antes tinham desaparecido. Novas formações tinham surgido. E não havia sinal do SUV. Estava completamente soterrado. "Estamos perdidos", gemeu Yasmin, a voz fina de pânico. "Não estamos", respondeu Layla, calma e confiante. "O sol nasceu no leste. Se andarmos para o norte, vamos encontrar a estrada principal." "Como você sabe disso?", perguntou Yasmin, cética e irritada. "Porque estudei o mapa antes de vir. E porque meu avô me ensinou a me orientar pelo sol", explicou Layla com naturalidade. Rashid balançou a cabeça, impressionado mais uma vez. "Então vamos seguir você." Eles começaram a caminhar. Tariq ia na frente com Layla de mãos dadas. Rashid e Yasmin vinham atrás. A caminhada foi longa e cansativa. O sol estava forte, o calor insuportável. Mas Layla mantinha o ritmo. Parava regularmente para que Tariq descansasse. Distribuía a água com cuidado para que durasse. Depois de 3 horas, eles ouviram o barulho de motores. Era a equipe de resgate, liderada por Hassan al-Mazroui, um especialista em resgates no deserto que Rashid conhecia. Hassan desceu do jipe e correu até eles. "Senhor Rashid, graças a Deus estão bem. Procuramos vocês a noite inteira", disse ele, aliviado. "Não estaríamos bem se não fosse por ela. Ela nos salvou." "Sabia exatamente o que fazer", disse Rashid, apontando para Layla com orgulho. Hassan olhou para Layla com respeito. "Você tem experiência com tempestades de areia?" "Não diretamente, mas aprendi sobre sobrevivência no sertão com meu avô. Apliquei o que ele me ensinou", respondeu ela, humilde. Hassan assentiu, impressionado. "O senhor tem sorte de ter alguém assim cuidando de sua família." A frase ficou no ar. Alguém assim, não apenas uma funcionária, mas alguém especial, alguém valioso. Yasmin escutou e seu rosto se fechou ainda mais. Mas para compreender o que realmente acontecia naquele deserto, era preciso voltar no tempo. Era preciso entender como uma carioca de Madureira tinha acabado naquela situação, cuidando do filho de um sheik milionário a milhares de quilômetros de casa. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história fascinante. 2 anos antes, Layla estava em São Paulo, em uma agência de emprego no centro da cidade. Ela tinha 28 anos. Era formada em pedagogia, mas estava trabalhando como vendedora em uma loja de roupas no shopping.
O salário era uma miséria. Mal dava para pagar o aluguel do quartinho que dividia com outras 2 meninas. A vida no Rio tinha ficado difícil. Depois que o pai dela morreu e a mãe foi morar com a irmã em Minas, Laila decidiu tentar a sorte em São Paulo. Achou que seria mais fácil. Mas não foi. Ela estava lá na agência porque uma amiga tinha indicado. Disseram que tinha uma vaga boa, com salário alto, mas que exigia dedicação total. Quando a mulher da agência explicou do que se tratava, Laila quase riu. Babá? Você quer que eu seja babá? A mulher ajeitou os óculos, séria. Não é só babá, é cuidadora especializada. A família é de um empresário muito rico. Eles precisam de alguém que more com eles, que cuide da criança em tempo integral. E por que o salário é tão alto? Porque a criança tem necessidades especiais. Perdeu a mãe há 6 meses. Traumatizado, não fala com ninguém, só fala árabe, não aprendeu português ainda. Os pais dele eram do Oriente Médio. Laila ficou pensando. Era um desafio. Mas ela gostava de desafios e precisava do dinheiro. Está bem, quero tentar. A entrevista foi na mansão da família, em um bairro nobre de São Paulo. Laila nunca tinha visto uma casa tão grande na vida. Tinha piscina, jardim, até uma quadra de tênis. Era outro mundo. Rashid Al-Mansuri a recebeu na sala. Ele era um homem alto, de olhos escuros e expressão séria. Falava português com um sotaque estrangeiro leve, mas era fluente. Explicou a situação com a voz controlada, mas Laila percebia a dor por trás das palavras. Minha esposa morreu em um acidente de carro há 6 meses. Desde então, Tariq não é mais o mesmo. Ele tinha 3 anos quando conheceu ela e estava muito ligado. Agora ele não fala, não brinca, não interage. Já tentamos 3 babás diferentes. Nenhuma conseguiu conexão com ele. Leila ouvia, o coração apertando. Posso conhecê-lo? Rashid a levou até o quarto de Tariq. O menino estava sentado no chão, cercado de brinquedos caros que nem tocava. Tinha 5 anos, era magro, com cabelos escuros e olhos grandes e tristes. Laila entrou devagar e se sentou no chão ao lado dele. Não falou nada no começo. Só ficou ali, em silêncio, mostrando que estava presente, mas sem forçar nada. Depois de uns minutos, ela começou a cantarolar baixinho. Uma música que a mãe dela costumava cantar, Cidade Maravilhosa. Não era em árabe, mas tinha um ritmo suave, acolhedor. Tariq levantou os olhos. Foi só um segundo, mas ele olhou para ela. Laila sorriu, continuou cantarolando. E então, com muito cuidado, pegou um dos carrinhos do chão e começou a brincar sozinha, fazendo barulhinhos, criando uma historinha simples. Tariq observava. Depois de um tempo, ele se aproximou. Não falou, mas pegou outro carrinho e começou a brincar ao lado dela. Rashid, que estava na porta observando, ficou sem palavras. Nenhuma das outras babás tinha conseguido isso. Nenhuma tinha conseguido que Tariq interagisse, nem que fosse um pouquinho. Laila foi contratada na mesma hora. Os primeiros meses foram difíceis. Tariq não falava, não comia direito, tinha pesadelos todas as noites. Laila dormia no quarto ao lado. E toda vez que ele acordava chorando, ela ia até lá, se sentava na cama dele e ficava fazendo carinho no cabelo até ele voltar a dormir. Aos poucos, o menino começou a confiar nela. Começou a comer quando ela preparava a comida. Começou a brincar quando ela sugeria uma atividade. E então, um dia, ele falou, tia, foi só isso. Uma palavra em português no sotaque estrangeiro dele. Mas foi a primeira palavra que ele disse em meses. Laila chorou de emoção. E quando contou para Rashid, viu os olhos dele ficarem marejados também. A partir daí, a relação entre eles começou a mudar. Rashid percebeu que Laila não era só uma funcionária. Ela realmente se importava com Tariq. Amava o menino como se fosse dela. Ela criou uma rotina.
Todo domingo, levava Tariq para a praia de Ipanema quando Rashid tinha tempo de ir junto visitarem o rio. Ensinava ele a empinar pipa no aterro, levava para comer açaí na feira. Coisas simples, mas que faziam o menino sorrir. Tariq começou a falar mais português, misturava com árabe, criando frases engraçadas que faziam todo mundo rir. Ele ensinava palavras em árabe para Layla e ela ensinava gírias cariocas para ele. A casa começou a ter vida de novo, música, risadas. Tariq voltou a ser criança e Rashid observava tudo com um misto de gratidão e algo mais. Ele não queria admitir, mas estava começando a sentir algo por Layla. Não era só agradecimento, era mais profundo. Era admiração pela forma como ela tinha salvado o filho dele da tristeza. Mas Rashid era um homem tradicional, rico, de uma cultura diferente. E Layla era uma funcionária, uma mulher humilde do subúrbio carioca. Ele sabia que isso nunca poderia acontecer. Até que, 1 ano e meio depois de Layla ter chegado, Rashid conheceu Yasmin. Yasmin era filha de uma família árabe que tinha imigrado para o Brasil décadas atrás. Rica, sofisticada, formada em administração pela USP. Ela era do tipo de mulher que a família dele esperava que ele se casasse. Bonita, educada, da mesma cultura. Eles começaram a namorar. Yasmin ia à mansão, jantava com Rashid, tentava conquistar Tariq, mas o menino não gostava dela. Sempre que Yasmin tentava se aproximar, ele corria para Layla. Isso irritava Yasmin profundamente. Ela via a forma como Tariq chamava Layla de tia, como se agarrava a ela, como confiava nela para tudo. E sentia ciúmes. Você precisa ensinar limites para ele, dizia para Rashid. Ele está apegado demais a babá. Isso não é saudável. Mas Rashid não concordava. Layla ajudou meu filho a voltar a viver. Não vou tirar isso dele. Yasmin não insistia na frente de Rashid, mas começou a ser fria com Layla, a tratá-la com desprezo sempre que o patrão não estava por perto. Layla notava, mas não ligava. Ela não estava ali por Yasmin. Estava ali por Tariq. E enquanto o menino precisasse dela, ia ficar. Até que, 6 meses depois de Rashid e Yasmin começarem a namorar, o sheik anunciou que ia fazer uma viagem especial. Queria voltar para o Oriente Médio, mostrar para Tariq as terras onde ele tinha nascido. E Yasmin, é claro, foi convidada. Layla achou que não ia junto. Afinal, era uma viagem pessoal da família. Mas Tariq entrou em pânico quando soube que ela não ia. Eu não vou se a tia Layla não for, disse o menino teimoso. Rashid tentou convencer ele, mas Tariq era irredutível. Então, meio sem jeito, o sheik convidou Layla. Yasmin não gostou nada, mas não podia reclamar abertamente sem parecer mesquinha. E assim, todos embarcaram para o Oriente Médio, Rashid, Tariq, Yasmin e Layla. Uma viagem que deveria ser uma reconexão com as raízes, mas que ia se transformar em algo muito diferente. Porque no deserto, as coisas têm um jeito de revelar a verdade sobre as pessoas. E a tempestade de areia que estava por vir ia mostrar quem realmente importava. Agora, de volta ao presente, dentro do abrigo de pedra, a tempestade ainda rugindo lá fora, eles estavam processando o que tinha acabado de acontecer. Tariq estava nos braços de Layla, finalmente adormecendo depois de tanto medo. O menino tinha passado pelo pior momento da vida dele, mas tinha sobrevivido porque ela estava lá. Yasmin estava sentada do outro lado da caverna, ainda tremendo, o rosto pálido. Ela não conseguia processar o que tinha acontecido. Uma tempestade de areia, quase tinham morrido. E quem tinha salvado todos? A babá, a funcionária humilde que ela tanto desprezava. Rashid estava olhando para Layla com uma expressão que ele não conseguia mais esconder. Era admiração pura, gratidão e algo mais. Algo que ele tinha tentado reprimir durante meses, mas que agora estava ali,
na superfície, impossível de ignorar. Como você sabia o que fazer? Ele perguntou baixo. Layla acariciou o cabelo de Tariq, que dormia tranquilo agora. Meu avô era do sertão. Sobreviveu à seca de 58. Ele me ensinou muita coisa sobre sobrevivência. Disse que no deserto, seja de areia ou de terra seca, você precisa confiar nos seus instintos e no conhecimento dos que vieram antes. Rashid acenou impressionado. Eu nasci aqui, cresci nessas terras. Mas você, que veio de outro país, salvou a gente. Isso não sai da minha cabeça. Layla deu de ombros como se não fosse nada demais. Só fiz o que tinha que ser feito. Qualquer um faria. Não, qualquer um não faria. Você fez. Houve um silêncio entre eles. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Rashid queria dizer mais. Queria agradecer de verdade. Queria expressar tudo o que estava sentindo. Mas não podia. Não ali, não com Yasmin presente. Do outro lado da caverna, Yasmin estava ouvindo tudo. E a cada palavra trocada entre Rashid e Layla, o ciúme crescia. Ela via a forma como ele olhava para a babá. Via a intimidade que existia entre eles, construída durante 2 anos de convivência, de cuidado compartilhado com Tariq. E Yasmin percebeu que tinha um problema grande, porque Rashid estava se apaixonando por Layla. Talvez já estivesse apaixonado há tempos e só agora, depois de ela ter salvado a vida dele e do filho dele, ele estava admitindo para si mesmo. Isso não podia acontecer. Yasmin tinha planos, queria se casar com Rashid, queria a vida de luxo, queria o status de ser a esposa de um sheik milionário. Não ia deixar uma babá de subúrbio estragar tudo. A tempestade continuou por mais algumas horas. Dentro do abrigo, eles racionaram a água, comeram as barras de cereal que Layla tinha pegado do SUV antes de saírem e esperaram. Tariq acordou uma vez, assustado, mas Layla o acalmou rapidamente, cantarolando baixinho a mesma música que tinha cantado quando se conheceram. Cidade maravilhosa. O menino sorriu e voltou a dormir. Rashid observava tudo. Via a paciência dela, o carinho genuíno, a forma natural como ela cuidava de Tariq. E pensou em Yasmin, que nunca tinha conseguido criar esse vínculo com o menino, que tratava Tariq como um obstáculo, não como uma criança que precisava de amor. Quando o sol finalmente começou a nascer e a tempestade passou, eles saíram do abrigo com cuidado. O deserto estava transformado. Dunas que existiam antes tinham desaparecido. Novas formações tinham surgido. E não havia sinal do SUV. Estava completamente soterrado. Estamos perdidos, disse Yasmin, a voz fina de pânico. Não estamos, respondeu Layla. Calma. O sol nasceu no leste. Se andarmos para o norte, vamos encontrar a estrada principal. Como você sabe disso? Yasmin perguntou cética. Porque estudei o mapa antes de vir. E porque meu avô me ensinou a me orientar pelo sol. Rashid balançou a cabeça, impressionado mais uma vez. Então vamos seguir você. Eles começaram a caminhar. Tariq ia na frente com Layla, de mãos dadas. Rashid e Yasmin vinham atrás. A caminhada foi longa e cansativa. O sol estava forte, o calor insuportável. Mas Layla mantinha o ritmo, parava regularmente para que Tariq descansasse, distribuía a água com cuidado para que durasse. Depois de 3 horas, eles ouviram o barulho de motores. Era a equipe de resgate, liderada por Hassan Al-Mazrui, um especialista em resgates no deserto que Rashid conhecia. Hassan desceu do jipe e correu até eles. Senhor Rashid, graças a Deus estão bem. Procuramos vocês a noite inteira. Não estaríamos bem se não fosse por ela, disse Rashid, apontando para Layla. Ela nos salvou, sabia exatamente o que fazer. Hassan olhou para Layla com respeito. Você tem experiência com tempestades de areia? Não diretamente, mas aprendi sobre sobrevivência no sertão com meu avô. Apliquei o que ele me ensinou.
Hassan assentiu, impressionado. O senhor tem sorte de ter alguém assim cuidando de sua família. A frase ficou no ar. Alguém assim, não apenas uma funcionária, mas alguém especial, alguém valioso. Yasmin escutou e seu rosto se fechou ainda mais. De volta à civilização, eles foram levados para o hotel 5 estrelas, onde estavam hospedados. Layla levou Tariq para o quarto, deu banho nele, colocou roupas limpas. O menino estava exausto, mas feliz de estar seguro. Tia, você é a melhor pessoa do mundo, disse Tariq, abraçando ela forte antes de dormir. Layla sentiu os olhos arderem. Ela amava aquele menino. Amava de verdade, como se fosse dela. Ia fazer qualquer coisa para protegê-lo. Depois que Tariq dormiu, ela foi para o próprio quarto, tomou banho e se deixou desabar na cama. O cansaço era imenso, mas a mente não parava de trabalhar. Tinha visto a forma como Rashid olhou para ela hoje. Tinha sentido algo diferente no ar, mas não podia pensar nisso. Ele era o patrão, ela era a funcionária, e ele estava noivo de Yasmin. Não tinha futuro ali, por mais que seu coração estivesse começando a sentir coisas que não devia. Layla fechou os olhos e tentou dormir, sem saber que nos próximos dias tudo na vida dela ia mudar. Porque Yasmin já estava planejando sua vingança e Rashid estava prestes a tomar decisões que iam abalar tudo. Mas aquela noite no deserto tinha mostrado uma verdade inegável. Quando a vida estava em jogo, era Layla quem importava. Era ela quem salvava. Era ela quem tinha valor real. E todos sabiam disso agora, inclusive Rashid. A volta ao Brasil foi tensa. No avião, Yasmin mal falava com ninguém. Rashid estava distante, pensativo. Tariq dormia no colo de Layla, seguro e tranquilo. Quando chegaram em São Paulo, Yasmin se despediu rapidamente e foi para a casa dela, dizendo que precisava descansar. Mas, na verdade, ela precisava pensar. Precisava criar um plano para se livrar de Layla de uma vez por todas. Porque ela tinha visto a verdade no deserto. Tinha visto que Rashid estava começando a se apaixonar pela babá. E se isso acontecesse, se ele terminasse o noivado, todos os planos de Yasmin iriam por água abaixo. Não. Ela não ia deixar isso acontecer. Nos dias seguintes, Rashid tratou Layla com um respeito novo. Perguntava a opinião dela sobre coisas da casa, sobre a educação de Tariq, sobre decisões importantes. Ele a via de forma diferente agora. Não como funcionária, mas como alguém essencial. E isso deixava Layla confusa, porque ela também tinha sentido algo naquele deserto. Uma conexão. Um momento em que olhou nos olhos dele e viu mais do que gratidão. Mas ela não podia pensar nisso. Não podia se permitir sentir nada, porque Rashid era impossível. Ele era rico, ela era pobre. Ele era do Oriente Médio, ela era do subúrbio carioca. Ele estava noivo. Então Layla continuou fazendo seu trabalho. Cuidava de Tariq com o mesmo carinho de sempre. Evitava ficar sozinha com Rashid. Tentava manter as coisas profissionais. Até que uma semana depois, Yasmin voltou. E trouxe Sara junto. Sara era a irmã mais velha de Yasmin, uma mulher de 40 anos, casada com um empresário rico, que sempre foi porta-voz dos valores tradicionais da família. Ela olhou para Layla com desprezo assim que chegou. Então é essa a babá que está virando a cabeça do Rashid, disse Sara, sem se importar que Layla estava presente. Yasmin deu um sorriso falso. Sara, não fala assim. A Layla só faz o trabalho dela. Mas o tom era venenoso. E Layla percebeu que as coisas estavam prestes a ficar muito mais difíceis. Yasmin chegou com um plano, e Sara estava ali para ajudar a executá-lo. Rashid, precisamos conversar. É sobre Tariq, disse Yasmin naquela noite, depois do jantar, a voz séria e preocupada. Eles foram para o escritório. Layla ficou com o menino no quarto dele, ajudando com a lição de casa.
Yasmin começou com cuidado, escolhendo cada palavra. Estou preocupada com o Tariq. Ele está ficando brasileiro demais. Está esquecendo as raízes dele. Rashid franziu a testa. Como assim? Ele só fala português agora. Só quer comer comida brasileira. Só se interessa por coisas do Brasil. A Layla está fazendo ele esquecer de onde veio, explicou Yasmin, plantando a semente da dúvida. Tariq é brasileiro, Yasmin. Nasceu aqui. Vive aqui, retrucou Rashid. Mas você não é. Você é do Oriente Médio. E ele precisa conhecer a cultura dele, aprender a língua dele, se preparar para um dia assumir os negócios da família, insistiu ela. Rashid ficou quieto, pensando. Yasmin aproveitou o silêncio. Não estou dizendo que a Layla é má, mas ela é do subúrbio, não tem educação refinada, não pode preparar Tariq para o futuro que ele vai ter, continuou Yasmin, veneno disfarçado de preocupação. Sara entrou na conversa. É verdade, Rashid. Você precisa de alguém com formação adequada. Alguém que fale inglês, francês, árabe. Alguém que possa ensinar etiqueta, cultura, prepará-lo para a elite. Rashid começou a sentir a pressão. Elas tinham um ponto. Tariq precisava estar preparado para o mundo dos negócios. Precisava ser mais do que uma criança feliz. Precisava ser um herdeiro. Vou pensar sobre isso, disse ele, encerrando a conversa. Mas Yasmin não parou por aí. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer na mansão todos os dias. Criava compromissos sociais para Rashid, eventos que tiravam ele de casa, que o afastavam de Tariq e de Layla. Ela contratou secretamente uma governanta francesa, Madame Dubois, que tinha currículo impecável, falava 5 idiomas e tinha trabalhado para famílias reais europeias. Sara reforçava constantemente. Você quer que seu filho fale gíria de favela ou que fale como um empresário global? Provocava ela, sempre que tinha chance. Ahmed, o primo de Rashid, que também morava em São Paulo, se juntou à campanha. Rashid, você precisa pensar no futuro da família. A babá é boa para cuidar, mas não para educar um herdeiro, dizia ele, pressionando. A pressão foi aumentando, e Rashid, dividido entre os sentimentos que estava desenvolvendo por Layla e as expectativas da família, começou a se distanciar. Layla notou, via que ele não conversava mais tanto com ela, via que evitava ficar no mesmo ambiente. Via que quando Yasmin estava presente, ele a tratava de forma mais formal, mais fria. Ela não entendia o que tinha mudado, achava que tinha feito algo errado, e isso doía. Tariq também notou. Por que o papai não brinca mais com a gente, tia? Perguntou o menino confuso e triste. Layla não sabia o que responder. Ele está ocupado, meu amor. Coisas de trabalho. Mas não era só trabalho. Era Yasmin manipulando cada situação, criando uma narrativa de que Tariq estava dependente demais de Layla, de que isso era prejudicial. Ela organizou situações em que chegava na hora que Tariq estava chorando nos braços de Layla, fazendo parecer que o menino estava sempre em crise emocional. Registrava nos vídeos do celular e mostrava para Rashid. Veja como ele está frágil. Isso não é saudável, sussurrava ela, mostrando as gravações. Rashid, confuso e pressionado de todos os lados, começou a acreditar. E então, 3 semanas depois de voltarem do deserto, Yasmin deu o golpe final. Organizou uma festa de noivado na mansão. Convidou a elite árabe brasileira de São Paulo. Empresários, diplomatas, famílias tradicionais. Era um evento para celebrar o casamento que estava por vir e para apresentar a nova governanta que assumiria os cuidados de Tariq. Layla não foi convidada. Afinal, era apenas a babá. Não fazia parte daquele mundo, mas antes de continuar essa história, já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo no nosso canal.
A festa estava em pleno andamento. A mansão estava decorada com luxo. Música árabe tocava suavemente, garçons serviam champanhe caríssimo. Yasmin estava radiante, de vestido branco caro, circulando entre os convidados. Rashid estava ao lado dela, educado, mas distante. Então, no meio da festa, Yasmin subiu em um pequeno palco e pegou o microfone. Quero agradecer a todos por virem celebrar conosco e aproveitar para fazer um anúncio importante. Como muitos sabem, o Tariq, filho do Rashid, precisa de cuidados especiais. E decidimos que é hora de profissionalizar essa área, anunciou ela, a voz firme e decidida. Os convidados ouviam atentos. Laila, que estava no quarto de Tariq porque o menino tinha recusado ir à festa, também estava ouvindo pelo interfone. Por isso, contratamos Madame Dubois, uma governanta francesa com décadas de experiência em famílias de alta sociedade. Ela vai assumir a educação e os cuidados do Tariq, preparando ele adequadamente para o futuro, continuou Yasmin, triunfante. Madame Dubois, uma mulher de 50 anos, elegante e séria, subiu ao palco. Falou em francês, depois em inglês, sobre sua experiência. Era impressionante, impecável. Os convidados aplaudiram. Yasmin sorriu, satisfeita. Estava funcionando. Estava consolidando sua posição e, ao mesmo tempo, se livrando de Laila. No quarto, Tariq tinha ouvido tudo. O menino começou a chorar. Não quero outra pessoa. Quero a tia Laila, soluçou ele desesperado. Laila o abraçou, tentando esconder as próprias lágrimas. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Mas não estava. Lá embaixo, Rashid estava visivelmente desconfortável. Ele não tinha concordado com aquilo. Yasmin tinha organizado tudo sozinha, tinha apresentado como decisão tomada. E ele, fraco sob a pressão social, não tinha coragem de contradizer na frente de todos. Tariq precisa ir à escola internacional, precisa aprender etiqueta europeia, línguas, cultura. Não pode continuar com influências inadequadas, declarou Yasmin, deixando claro seu desprezo. A palavra inadequadas ficou pendurada no ar e todos entenderam que ela estava falando de Laila. Nesse momento, Tariq apareceu no topo da escada. O menino, de pijama, com o rosto inchado de tanto chorar, gritou com toda a força que tinha. Não, eu não quero! Eu quero a tia Laila! Silêncio total na sala. Tariq, volta para o quarto, ordenou Rashid, constrangido e vermelho. Não! Gritou o menino, descendo as escadas correndo. A tia Yasmin disse que você não gosta mais da tia Laila porque ela é pobre. Disse que ela não serve para cuidar de mim. Mas eu amo ela. Ela me salvou no deserto. Ela é melhor que todo mundo aqui. A bomba explodiu. Os convidados começaram a sussurrar. Ahmed ficou tenso. Sara ficou pálida. Rashid olhou para Yasmin, chocado e incrédulo. Você disse isso para ele? Você falou isso para uma criança de 7 anos? Yasmin gaguejou, pega de surpresa. Eu só estava explicando que... Você disse para o meu filho que a pessoa que ele ama não serve? Completou Rashid, a voz tremendo de raiva contida. Não foi assim, Rashid. Eu só quis dizer que precisamos de alguém mais qualificado. Tentou se defender Yasmin. Ahmed tentou intervir, querendo evitar o escândalo. Rashid, vamos conversar em particular. Não é hora nem lugar para isso. Mas Rashid não estava mais ouvindo ninguém. Ele olhou para o filho, que estava soluçando no meio da sala, e então olhou para Laila, que tinha descido as escadas e estava parada ali, tentando acalmar Tariq. E pela primeira vez em semanas, ele realmente viu. Viu a mulher que tinha salvado a vida dele e do filho dele. Viu a pessoa que Tariq amava incondicionalmente. Viu alguém que valia mais do que toda aquela elite reunida na sala. A escolha que ele precisava fazer ficou cristalina. Rashid se virou para os convidados, a voz firme e clara. Lamento,
mas preciso esclarecer algo. A Layla não é apenas uma babá. Ela é parte da família. Ela salvou nossas vidas no deserto. Protegeu meu filho quando eu não sabia como. E qualquer pessoa que não respeite isso não tem lugar aqui. Yasmin ficou branca como papel. Rashid, você está cometendo um erro. Um erro que vai se arrepender pelo resto da vida. Não, respondeu ele firme. O erro foi deixar que vocês me convencessem de que status social importa mais que amor verdadeiro. O erro foi me distanciar da pessoa que fez meu filho voltar a sorrir. Mas ela é uma simples babá, protestou Sara escandalizada. Uma menina do subúrbio que nem sabe comportar-se na sociedade. E daí? Retrucou Rashid, a voz alta agora. Se ser do subúrbio significa ter coragem, compaixão e amor verdadeiro, então eu prefiro isso a toda essa elite vazia e hipócrita. Os convidados ficaram em choque. Alguns começaram a sair constrangidos. Outros ficaram observando o drama se desenrolar, fascinados com o escândalo. Yasmin tentou uma última cartada. A voz trêmula. Se você escolher ela, está acabando comigo. Vou cancelar o noivado. E você vai perder tudo que construímos juntos. Rashid respirou fundo. Olhou para ela nos olhos. Então está cancelado. E não perdi nada porque nunca tivemos nada de verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Yasmin não esperava aquilo. Ninguém esperava. Ela olhou para ele, para Layla, para Tariq, e então, com o rosto vermelho de humilhação e ódio, pegou a bolsa e saiu correndo. Sara foi atrás dela, furiosa e mortificada. Ahmed hesitou, olhou para Rashid com desaprovação, mas acabou seguindo. A festa acabou. Os convidados saíram rapidamente, alguns murmurando, outros com expressões de choque, deixando a mansão vazia e silenciosa. Rashid se ajoelhou na frente de Tariq, segurou o rosto do menino entre as mãos. Desculpa, filho. Desculpa por ter deixado eles falarem mal da tia Layla, por ter acreditado neles. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Tariq se jogou nos braços dele, chorando. Você promete, papai? Promete mesmo? Prometo, disse Rashid, emocionado. Com tudo que eu tenho, eu prometo. Pai e filho se abraçaram forte, e Layla, vendo aquela cena, sentiu o coração explodir de emoção e alívio. Depois que Tariq foi dormir, exausto de tanto chorar, mas finalmente em paz, Rashid e Layla ficaram sozinhos na sala. Ele se aproximou devagar, incerto. Eu não sei nem como começar a te agradecer. Por tudo, por salvar a gente no deserto, por amar meu filho mesmo quando eu me afastei, por ser quem você é. Layla sorriu, tímida e insegura. Só fiz o que tinha que ser feito. O que meu coração mandava. Não, insistiu ele, você fez muito mais que isso, e eu percebi algo no deserto. Algo que vinha tentando ignorar há meses, mas que ficou impossível de negar. Ele parou na frente dela, procurando as palavras certas, o coração batendo forte. Você não é só a babá do Tariq. Você é a pessoa mais importante na vida dele. E na minha. Eu te amo, Layla. Amo de verdade. Layla sentiu as lágrimas descerem, quentes e liberadoras. Rashid, você não precisa dizer isso por gratidão. Eu entendo o que aconteceu hoje, mas não é gratidão, interrompeu ele, segurando as mãos dela. É amor. Eu amo você, Layla. Amo do jeito que você cuida do meu filho. Amo a forma como você sorri. Amo que você é verdadeira, sem máscaras. E sei que há diferenças entre a gente, mas nenhuma delas importa. Ele não terminou a frase porque Layla o beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de sentimentos reprimidos, de meses de tensão não resolvida, de medo e esperança. Quando se separaram, os dois estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu também amo você, sussurrou Layla, a voz embargada.
Tentei não amar, tentei me convencer que era impossível, mas não consegui. Meu coração não obedeceu. Então não tente mais, pediu ele, encostando a testa na dela. Fica comigo, constrói uma família com a gente, me faz o homem mais feliz do mundo. Layla olhou para ele, vendo sinceridade absoluta nos olhos dele. Mas e a sua família? O Ahmed, a Sara, todos eles vão te dar as costas. Não importam, declarou Rashid. A única família que importa está aqui. Você, eu e o Tariq. O resto é secundário. Eles se beijaram de novo, mais demoradamente dessa vez. E tinha certeza naquele beijo. Tinha futuro, tinha promessa, tinha amor verdadeiro. Mas Layla, sendo quem era, precisava de tempo. Precisava ter certeza de que aquilo não era só o momento, o calor da emoção, mas algo duradouro e sólido. Rashid, respondeu ela, segurando o rosto dele, eu amo você, mas preciso saber que você me escolheu porque realmente quer, não porque se sentiu obrigado depois do que aconteceu hoje. Não quero ser a escolha do desespero. Rashid acenou, compreensivo e paciente. Eu entendo, vou te provar, todos os dias, de todas as formas possíveis, vou te provar que é real, que você é a escolha do meu coração. E ele cumpriu. Nos meses seguintes, Rashid mudou completamente. Cancelou todos os compromissos sociais vazios que Yasmin tinha organizado. Começou a passar mais tempo em casa, brincando com Tariq, conversando com Layla, construindo intimidade verdadeira. Ele aprendeu a fazer açaí do jeito que ela gostava. Começou a estudar português carioca para entender as gírias que ela e Tariq usavam, rindo das próprias trapalhadas. Foi com eles para o Maracanã assistir futebol, vestiu a camisa do Flamengo mesmo não entendendo nada do jogo, só para ver o sorriso dela. Rashid mostrou que estava disposto a fazer parte do mundo dela, não apenas esperando que ela se adaptasse ao mundo dele. E mais importante, ele provou que valorizava quem Layla era. Incentivou ela a voltar a estudar, pagou uma pós-graduação em educação infantil na melhor universidade. Me torna um homem melhor vendo você crescer, dizia ele, com orgulho genuíno. Tariq floresceu como uma planta que finalmente recebeu sol. O menino ficou mais feliz, mais seguro, mais confiante. Sabia que tinha uma família de verdade agora. Tinha um pai presente e uma segunda mãe que o amava incondicionalmente. Ahmed, depois do escândalo da festa, afastou-se no começo, dizendo que Rashid tinha enlouquecido. Mas com o tempo, vendo como Tariq estava bem, como Rashid estava genuinamente feliz de um jeito que nunca tinha sido com Yasmin, ele voltou. Pediu desculpas para Layla, reconheceu humildemente que tinha julgado tudo errado. Sara nunca se redimiu completamente, manteve a distância fria e o orgulho ferido, mas pelo menos parou de interferir e de espalhar veneno. E Yasmin? Ela se mudou para a zona sul de São Paulo, para um apartamento menor, mas elegante. Tentou reerguer a vida social, mas perdeu muito prestígio depois do escândalo público. A história tinha corrido rápido pelos círculos da elite. Eventualmente, conheceu outro empresário, um homem mais velho e tradicional, e recomeçou. Aprendeu, na dor e na humilhação, que manipulação e preconceito não constroem nada duradouro, apenas destroem. 9 meses depois da festa, quando a relação entre Rashid e Layla estava sólida como rocha, ele fez o pedido oficial. Foi na praia de Copacabana, no Rio, o lugar que Layla mais amava no mundo inteiro. Ele tinha organizado tudo em segredo absoluto com a ajuda entusiasmada de Tariq. Quando Layla percebeu o que estava acontecendo, já estava cercada pelos irmãos dela, que Rashid tinha trazido de surpresa de Madureira. A mãe dela também estava ali, vinda de Minas Gerais. A família dela inteira estava ali, testemunhando aquele momento. Rashid se ajoelhou na areia, o mar quebrando atrás dele, o sol começando a se pôr. Layla Al-Saadi,
começou ele, a voz emocionada. Você salvou minha vida e a do meu filho naquele deserto. Mas mais do que isso, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que família não é sobre dinheiro ou status, mas sobre estar presente. Casa comigo? Me faz o homem mais feliz do mundo? Layla estava chorando tanto que mal conseguiu falar. As lágrimas desciam sem parar, lágrimas de felicidade pura. Sim, conseguiu dizer finalmente. 1000 vezes sim. 1 milhão de vezes sim. Tariq correu para abraçar os dois, pulando e gritando de alegria. Agora a tia vai ser minha mãe de verdade. A gente vai ser uma família para sempre. E foi um momento perfeito, mágico, daqueles que ficam gravados na alma, com o sol se pondo no arpoador, pintando o céu de laranja e rosa, com as ondas quebrando na areia, com a família toda aplaudindo e chorando junto. Uma família foi oficialmente formada. Uma família construída não por sangue ou convenção, mas por escolha e amor. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma festa que uniu 2 mundos completamente diferentes. Foi na praia mesmo, de frente para o mar, que Layla tanto amava. Ela usou um vestido branco simples, mas absolutamente lindo, feito sob medida, com bordados em árabe que diziam amor, família e coragem. Rashid estava de guaiabera branca, elegante, mas descontraído. Uma mistura perfeita das 2 culturas. Tariq foi o pajem, radiante de felicidade, com a tia dele virando oficialmente sua mãe. A cerimônia misturou elementos árabes e brasileiros de forma harmoniosa e linda. Um sheik fez a bênção tradicional islâmica, mas a música que tocou depois foi samba. Tinha comida árabe deliciosa e brigadeiro de colher. Tinha dança do ventre e passinho do malandro. Tinha tios de Madureira conversando animadamente com diplomatas árabes sobre futebol e churrasco. Era a união perfeita de 2 mundos e funcionava lindamente. Os irmãos de Layla, que no começo estavam intimidados e desconfortáveis com o sheik milionário, rapidamente perceberam que Rashid era gente boa de verdade. Ele se esforçou genuinamente para conhecer cada um, perguntou sobre as vidas deles com interesse real, ofereceu ajuda sem ser prepotente ou caridoso, apenas como família ajuda a família. Fatima, a governanta da mansão que sempre tinha apoiado Layla em segredo, chorou rios de emoção vendo a menina humilde que tinha virado patroa, mas continuava humilde e gentil, tratando todo mundo com respeito. Khalil, o mordomo que tinha sido manipulado e usado por Yasmin para espionar Layla, se redimiu completamente, tornando-se um dos maiores defensores e protetores da nova família. A festa foi até de madrugada, com muita música, dança, risadas e alegria. Tinha gente de Madureira dançando dabke com diplomatas árabes. Tinha empresários brasileiros aprendendo passos de dança do ventre. Tinha crianças correndo pela areia, idosos contando histórias, jovens tirando selfies. Era uma celebração de verdade, autêntica, sem falsidade, sem máscaras, sem preconceitos, apenas amor e união. No final da noite, quando os convidados já estavam indo embora, satisfeitos e felizes, Rashid levou Layla para um canto quieto da praia, longe do barulho. Obrigado, disse ele, segurando as mãos dela entre as suas. Por quê? Perguntou ela, confusa, mas sorrindo. Por me ensinar que família não é sobre sangue ou status, explicou ele, emocionado. É sobre amor, é sobre estar presente. É sobre escolher as pessoas certas e lutar por elas todos os dias. Layla sorriu, apertando as mãos dele. Você também me ensinou isso. Me ensinou que não importa de onde a gente vem, importa quem a gente escolhe ser. E eu escolho ser sua esposa, escolho ser mãe do Tariq.
Escolho essa família todos os dias. Eles se beijaram sob as estrelas brilhantes, com o som suave das ondas ao fundo, selando não apenas um casamento, mas uma promessa de vida inteira. 1 ano depois, estava tudo ainda melhor, mais sólido, mais feliz. Laila estava grávida de 7 meses de uma menina. Tariq estava empolgadíssimo para ser irmão mais velho, já planejando tudo o que ia ensinar para a irmãzinha. A família tinha se mudado para uma casa linda na Barra da Tijuca, mais perto da praia, mais conectada ao rio que Laila amava e que agora Rashid também tinha aprendido a amar. Rashid mantinha os negócios em São Paulo, mas fazia questão absoluta de estar em casa pelo menos 4 dias por semana, priorizando família acima de tudo. Tariq estava em uma escola bilíngue excelente, aprendendo português, inglês e árabe fluentemente. Mas o que ele mais amava na vida era jogar futebol com os primos da Laila aos domingos, gritando gol em português bem carioca. O menino tinha se tornado uma criança completa, equilibrada, feliz. Conhecia e valorizava suas raízes árabes, mas também se orgulhava profundamente de ser brasileiro. Falava 3 idiomas perfeitamente, mas seu sotaque preferido, o que usava com mais carinho, era o carioca que tinha aprendido com a mãe. Porque agora, Laila era oficialmente, legalmente, mãe dele. Rashid tinha feito a adoção completa, e Tariq, com todo o orgulho do mundo, tinha começado a chamá-la de mãe, não mais de tia. Em uma tarde quente de domingo, enquanto faziam churrasco na laje com a família inteira de Madureira, música tocando alto, crianças correndo, Tariq se aproximou de Laila e perguntou pensativo: "Mãe, você se lembra daquele dia no deserto, quando a tempestade quase matou a gente?" Laila sorriu, acariciando a barriga grande. "Como esquecer, meu filho? Foi o dia mais assustador da minha vida. Eu tinha tanto medo", confessou Tariq, os olhos ficando úmidos com a lembrança. "Achei que a gente ia morrer. Achei que nunca mais ia ver você. Mas não morremos", disse Laila, puxando ele para um abraço. "E sabe por quê? Porque a gente se tinha, porque tínhamos amor. E quando você tem amor de verdade, amor que não desiste, pode sobreviver a qualquer tempestade, por mais violenta que seja." Tariq abraçou ela forte, enterrando o rosto na barriga dela. "Eu amo você, mãe. Amo mais que tudo no mundo." "Eu também amo você, meu filho querido", respondeu ela, beijando o topo da cabeça dele. "Você é meu maior presente. Você e seu pai. E logo sua irmãzinha também." Rashid observava a cena de longe, com a mão no coração, emocionado até a alma. Ele tinha tudo agora. Uma família de verdade, amor de verdade, felicidade de verdade, uma vida com significado. E pensar que quase tinha perdido isso tudo por pressão social idiota, por preconceito vazio, por medo do que os outros iam pensar, por dar ouvidos a pessoas que não tinham amor verdadeiro no coração. Mas aquela tempestade no deserto tinha mudado tudo. Tinha sido brutal e aterrorizante, mas necessária. Tinha mostrado o que realmente importava na vida. Tinha revelado quem tinha valor de verdade. Tinha separado o falso do verdadeiro. Yasmin apareceu uma última vez, 6 meses depois do casamento de Rashid e Laila. Estava visivelmente diferente, mais magra, mais humilde, com menos maquiagem e menos arrogância. Tinha perdido completamente o ar de superioridade que sempre carregou como armadura. Ela pediu para conversar com Laila. As duas se encontraram em um café neutro, longe de todos. Apenas elas duas. "Eu vim pedir desculpas", começou Yasmin, a voz baixa e envergonhada, olhando para a xícara de café. "De verdade. Sem desculpas, sem justificativas, pelo que fiz, pela forma cruel como tratei você, pelas mentiras que espalhei, pela manipulação. Você não merecia nada daquilo. Nada." Leila olhou para ela com calma, vendo sinceridade real pela primeira vez. "Está tudo bem, Yasmin.
Está no passado. Eu te perdoo. Não está tudo bem, insistiu Yasmin, as lágrimas começando a cair. Eu fui horrível, fui preconceituosa, manipuladora, cruel. Destruí minha própria vida por ciúme e ambição. E perdi tudo por causa disso. Perdi o homem que eu queria, perdi o respeito das pessoas, perdi minha reputação, perdi tudo. Você não perdeu tudo, corrigiu Layla gentilmente. Você aprendeu, você cresceu, e isso tem muito valor. O sofrimento não foi em vão se te transformou em alguém melhor. Yasmin deu um sorriso triste e quebrado. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Merece toda a felicidade que tem. Não é sobre ser melhor ou pior, disse Layla com sabedoria. É sobre escolher o caminho certo todos os dias. E você ainda pode escolher. Ainda pode construir uma vida boa, verdadeira. Ainda tem tempo. Elas conversaram por mais 1 hora, honestamente, sem máscaras. E quando se despediram, tinha uma paz real entre elas. Não eram amigas, nunca seriam, mas tinha perdão genuíno. Tinha fechamento, tinha a possibilidade de ambas seguirem em frente sem carregar o peso do passado. Yasmin seguiu a vida dela com mais humildade. Eventualmente se casou com um empresário mais simples, de outro ramo, um homem bom que a tratava com respeito. Teve 2 filhos, construiu uma vida mais modesta, mas mais feliz. Nunca mais tentou interferir na família de Rashid. E com o tempo, aprendeu o que realmente importava na vida. Sara continuou distante e fria, presa no próprio orgulho ferido, mas pelo menos parou completamente com os comentários maldosos e as tentativas de interferir. Ahmed se tornou um dos maiores apoiadores e defensores da família. Viu de perto como Layla tratava Tariq com amor incondicional, como criou um lar verdadeiramente feliz e cheio de calor humano, e percebeu com humildade que tinha julgado tudo completamente errado. Tornou-se tio presente e amoroso, participando da vida da família. Quando a filha de Rashid e Layla finalmente nasceu, em um parto tranquilo e lindo, eles deram o nome de Amira Vitória Al-Saadi. Amira era árabe, significava princesa. Vitória era português, homenagem à bisavó de Layla, que tinha esse nome e tinha sido uma mulher forte e corajosa. Era a união perfeita das 2 culturas, das 2 famílias, dos 2 mundos. A menina nasceu saudável, perfeita, linda, de tirar o fôlego, com os olhos escuros profundos do pai e o sorriso radiante da mãe. Tariq a segurou com tanto cuidado, com tanta reverência, que todos na sala choraram de emoção. Eu vou proteger ela para sempre, declarou ele solenemente, olhando para os pais. Assim como você me protegeu no deserto, mãe, vou ser o melhor irmão do mundo, prometo. E Layla soube naquele momento que tinha conseguido. Tinha criado um menino bom, compassivo, amoroso, que entendia profundamente o valor do amor, da lealdade, da proteção acima de tudo. A vida continuou como a vida sempre continua, com altos e baixos, desafios e alegrias, como toda a vida tem, mas sempre, sempre com amor no centro de tudo, sempre com família verdadeira. Sempre com a certeza profunda de que tinham feito as escolhas certas, por mais difíceis que tenham sido. Aquele dia no deserto, quando a tempestade de areia brutal e aterrorizante ameaçou tirar tudo deles, tinha sido o começo de algo lindo e transformador. Tinha sido o momento crucial em que todos perceberam, com clareza absoluta, o que realmente importava na vida. E anos depois, quando Tariq já era um rapaz maduro de 15 anos e Amira uma menina curiosa de 7, eles voltaram ao Oriente Médio como família. Dessa vez, não para um passeio turístico superficial, mas para mostrar profundamente para as crianças de onde o pai delas vinha, suas raízes, sua história. Eles passaram intencionalmente perto do lugar exato onde a tempestade tinha acontecido anos atrás.
O deserto estava calmo naquele dia, dourado e pacífico sob o sol do meio-dia, como se nada de terrível tivesse acontecido ali. Foi aqui, disse Rashid, apontando para a imensidão de areia. Foi exatamente aqui que tudo mudou para sempre, onde quase perdemos tudo e onde encontramos o que realmente importava. Tariq olhou para a mãe com admiração que nunca tinha diminuído. Conta a história de novo, mãe, pediu ele. Conta para a Amira como você nos salvou, como foi corajosa. E Layla contou, pela 100ª vez, nunca cansando. Com a mesma voz calma e firme de sempre, descreveu em detalhes como tinha visto o céu mudar estranhamente, como tinha sentido no corpo inteiro que algo estava errado, como tinha confiado nos instintos, como tinha guiado todos para a segurança quando ninguém mais sabia o que fazer. Amira escutava fascinada, os olhos arregalados de admiração. Minha mãe é uma heroína de verdade, mais corajosa que qualquer princesa de filme. Rashid segurou a mão de Layla, apertou forte, olhou nos olhos dela com todo o amor do mundo. É mesmo, a maior heroína que conheço. Me salvou de mais formas do que posso contar. E ali, naquele deserto imenso que um dia quase os destruiu completamente, eles renovaram os votos de amor que tinham feito anos atrás. Prometeram solenemente continuar sendo uma família unida, não importando que tempestade, literal ou metafórica, viesse no futuro. Porque tinham aprendido, da forma mais difícil possível, que amor verdadeiro sobrevive a qualquer coisa, que família de verdade não é sobre sangue compartilhado ou dinheiro no banco, é sobre escolha consciente, é sobre estar presente nos momentos difíceis, é sobre proteger quem a gente ama com tudo que temos. Esta história nos ensina que o verdadeiro amor não vê classe social, não vê cor da pele, não vê nacionalidade ou conta bancária. Quando a Layla salvou o Tariq naquele deserto, ela não estava pensando em dinheiro ou status social ou no que ia ganhar com aquilo. Ela estava simplesmente protegendo uma criança que amava com todo o coração. E esse ato simples e puro mudou a vida de todos eles para sempre. Se você gostou desta história emocionante que prova que o bem sempre vence no final, que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, inscreva-se no nosso canal para não perder mais histórias inspiradoras de coragem, amor e justiça. Ative o sininho das notificações, porque sempre temos desfechos surpreendentes e emocionantes que vão tocar profundamente seu coração e fazer você acreditar no bem. Deixe um like se você ficou emocionado com essa história. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro. E comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais tocou seu coração. Queremos saber o que você sentiu. Porque no final das contas, quando tudo passa e a vida chega ao fim, o que fica não é o dinheiro na conta bancária, não é o status social que você tinha, não é o cargo que ocupava, não é de onde você veio ou quantos bens materiais acumulou. O que realmente fica é o amor que você deu, as vidas que você tocou e transformou, a diferença positiva que você fez no mundo. E Layla tinha feito toda a diferença no mundo. Uma diferença enorme, linda, duradoura. Naquele dia terrível no deserto, quando a tempestade de areia violenta cobriu o céu e transformou o dia em noite, quando o medo tomou conta de todos, ela não sabia que estava salvando muito mais do que vidas físicas. Estava salvando uma família inteira. Estava construindo um futuro lindo. Estava provando uma verdade fundamental que o mundo precisa aprender. Às vezes, e muitas vezes, na verdade, a pessoa mais importante não é a que tem mais dinheiro ou mais poder, mas sim a que tem mais amor verdadeiro no coração. E essa é a verdade mais importante que todo mundo, absolutamente todo mundo, deveria aprender e viver.